Com a eleição chegando cada vez mais perto, integrantes do governo e da pré-campanha querem que Lula fique fora da discussão sobre maioridade penal. Por ser contra essa proposta, aliados do petista temem desgaste de sua imagem e que qualquer manifestação seja explorada pelos seus adversários para associar o presidente à suposta leniência com a criminalidade. Por outro lado, se Lula escolhesse fazer um aceno aos eleitores e sinalizasse apoio à redução da maioridade penal, esses interlocutores acreditam que ele seria fortemente cobrado por sua base aliada e poderia até perder setores e apoios historicamente alinhados ao Partido dos Trabalhadores. O tema é tratado pelo partido como uma armadilha política e a estratégia inicial é deixar os integrantes do governo e parlamentares se manifestarem contra essa proposta, evitando que o presidente se exponha. Chamar os nossos comentaristas. Aqui no estúdio de Os Pingos nos Is, em São Paulo, Roberto Mota, que tradicionalmente participa de forma online do Rio de Janeiro, hoje aqui com a gente. Mota, seja bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você. Também com a gente o Diego Tavares, que é sempre o nosso convidado participando dos programas e telejornais aqui da Jovem Pan. Deixa eu começar com o Mota, pedir a análise e reflexão a respeito desse silêncio do presidente da República, um tema importante, mas que aliados do presidente entendem que seria melhor se ele não se manifestasse. Boa noite, Mota. É um silêncio compreensivo. Boa noite, Caniato. Boa noite à nossa audiência. Boa noite, os meus colegas de bancada. Se existe alguma armadilha, ela foi armada pela própria esquerda, porque foi a esquerda que decidiu fazer a defesa ideológica dos criminosos. Defender criminoso é um artigo de fé da cestinha ideológica da esquerda. O argumento usado para defender não é importante, ele não precisa ser verdadeiro, nem ter qualquer coerência. Por exemplo, uma das frases que a esquerda repete é que prender não adianta porque não ressocializa. Quantas vezes você já ouviu isso? Não adianta prender, o melhor é construir mais escolas. Mas você já viu algum esquerdista dizer isso em relação aos presos no 8 de janeiro? Diego Tavares aqui com a gente no estúdio. Diego, também seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Quais aspectos dessa discussão que envolve a redução da maioridade você gostaria de destacar e qual é o papel de um presidente da República, que é o cargo mais importante quando a gente olha para a administração pública, e ele opta em lavar as mãos, não tecer comentários a respeito de uma discussão tão importante. Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Mota, aos meus demais colegas de bancada e a todos que nos acompanham nessa noite aqui nos Pingos nos Is. É sempre um prazer fazer parte desse programa. Caniato, ninguém é presidente de si mesmo em termos políticos. O presidente, ele responde por um grupo político, responde pelo Partido dos Trabalhadores, responde pela base aliada. E essa base aliada deu um recado muito claro na última sessão da CCJ. E todos foram contrários à PEC que propõe a redução da maioridade penal. Então, ainda que tentem afastar a imagem do Lula a respeito desse fato, é caso de leite derramado. Não tem como conter o prejuízo em relação à imagem do Lula, em relação à aprovação, ao menos na CCJ, dessa PEC. Agora, em linhas gerais, eu acho que considerar essa pauta e muitas outras pautas em ano eleitoral, a forma com que isso é tratado pelo Congresso Nacional, chega a ser jocoso com o eleitor. Muitos, não só a questão da PEC da maioridade penal, mas muitos outros temas em relação à segurança pública ganham passos pontuais nesse período pré-eleitoral. E nós sabemos, isso por intermédio de outras pautas importantes ligadas à segurança pública, que essa aprovação na CCJ é mais uma simbologia, é mais a entrega de um pequeno passo para fazer um aceno ao eleitor nesse período importante, para dizer, olha, mande os seus votos para cá, você que se preocupa com a segurança pública, porque nós estamos fazendo alguma coisa. Nós já tivemos propostas de emenda à Constituição no passado, por exemplo, algo que era muito discutido, inclusive, para determinar a prisão de pessoas que respondem processo após o julgamento em segunda
da instância. Esse projeto praticamente parou, ninguém mais falou a respeito disso. Tem projetos para colocar fim ao foro por prerrogativa de função, o famoso foro privilegiado. Isso também travado no Congresso Nacional, só ganha passos pontuais em ano de eleição, quando se aproxima o ciclo eleitoral. Eu temo que a questão da maioridade penal seja uma história semelhante. Um pequeno avanço agora para fazer um aceno ao eleitorado, que conforme todas as pesquisas revelam, se preocupa muito com segurança pública, pode pautar o seu voto em relação à segurança pública, mas dificilmente essa PEC se torne realidade. E ainda que setores interessados façam um grande esforço para que a PEC seja aprovada, dificilmente mais esse tema não vai parar no colo do Supremo Tribunal Federal. Chamar o Cristiano Beraldo também conectado ao vivo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Ontem tratamos e discutimos muitos aspectos dessa proposta que prevê a redução da maioridade penal. E a notícia de hoje indica um bastidor, uma sugestão, orientações que são dadas por auxiliares do presidente da República, dizendo que o adequado seria que ele evitasse qualquer tipo de manifestação, que não tomasse partido em relação a essa proposta. O fato de ele não mencionar nada sobre essa proposta o protege de alguma coisa? Não é sabido qual é a posição dele sobre isso? Bem-vindo. Olha que coisa impressionante, Caniato. O presidente da República é orientado a não ter opinião sobre um tema fundamental na vida dos brasileiros, que é a contenção dessa onda de violência que está espalhada pelos 4 cantos do país. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Musa, boa noite ao Diego Tavares, sempre muito bem-vindo aqui na bancada conosco. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, é realmente assustador, né? Como a gente chegou no nível da política brasileira em que o problema que se fala tanto, né? É a polarização faz muito mal, a polarização não é boa para a política, não é boa para o país, quando, na verdade, a polarização em si é simplesmente você entender que há 2 caminhos possíveis para se resolver os graves problemas do Brasil. Um caminho é o caminho das propostas defendidas pela direita, e não é só a direita brasileira, a direita mundial, a história da direita, a história do liberalismo econômico, isso tudo tem já propostas colocadas, experimentadas para resolver problemas da economia, da segurança pública, da educação, da infraestrutura e por aí vai. E você tem o outro lado, aquelas pessoas que acham que a esquerda, mesmo tendo sido a esquerda responsável por esse desastre brasileiro que temos hoje, afinal de contas, foi o grupo que permaneceu por mais tempo no poder nas últimas 2 décadas, você vê que tem pessoas que acham que deve continuar nesse caminho, que aí em algum momento alguma coisa vai mudar e tudo vai se acertar. Essa é a polarização. Agora, a gente não fala de propostas, a gente não fala de ideias, porque o próprio Partido dos Trabalhadores, responsável pela educação do Brasil nesses últimos 20 anos, fez questão de formatar uma sociedade ignorante. Então, não há profundidade, muitas vezes, na discussão, justamente porque figuras como o presidente da República foram moldando a sociedade brasileira a não demandar esse tipo de discussão. E agora ele se sente na condição de simplesmente não opinar num assunto extremamente importante. Me diga, Caniato, como é que um presidente da República não pode ter uma opinião sobre esse assunto? É claro que ele tem, só que a opinião dele pode gerar danos eleitorais. Eu não quero ter danos eleitorais. Eu vou me fazer aqui de sonso, porque o eleitor, ele atura um sonso, mas ele não gosta de quem quer enfrentar o crime. Ele não gosta de quem quer parar com essa rotina de organizações criminosas cooptando crianças, adolescentes, para serem incorporados a esse cotidiano do crime, cometendo crimes bárbaros e se desconectando. Essas crianças crescem completamente desconectadas de valores elementares para a convivência em sociedade, tornam-se irrecuperáveis graças a essa maciça exposição que tem essas organizações criminosas em áreas pobres do Brasil, justamente porque a punição para essas crianças e para esse adolescente é bastante aquém daquela necessária
para eles entenderem que não vale a pena seguir o caminho do crime. Chamar o Bruno Musa. O Bruno também já está com a gente, conectado, vai trazer seus apontamentos, suas impressões. Musa, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Eu achei curiosas as manifestações da nossa audiência, porque muitos colocaram em aspas muitas falas do presidente da República ao longo dos últimos anos, que acaba se contrapondo, frases e manifestações que se contrapõem às discussões que a gente acompanha no Congresso Nacional, quando principalmente aquele grupo defende a redução da maioridade penal. Mas você acha que o fato de ele optar em não se manifestar, isso serve de antídoto para ele? O protege, por exemplo, em uma campanha eleitoral? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e Diego. Mota, muito bem-vindo a São Paulo. E a todos que nos escutam no Brasil inteiro. Sem dúvida, né, Caniato? Qualquer palavra errada agora será usada, por um lado ou por outro, como desvio até mesmo para usar isso, até mesmo de forma retirada de contexto, como muito acontece hoje em dia, com a campanha. E o Lula falando de improviso é simplesmente uma catástrofe nos últimos tempos. A gente viu quanto ele falou a respeito de mulher, de torcedor do Corinthians em agredir mulher, errando o nome de pessoas, metendo o bedelho em partes econômicas como hoje, por exemplo, comparando o Brasil com os Estados Unidos sob o ponto de vista de dívidas sobre o PIB, enfim, coisas que simplesmente não param de pé por uma simples coisa, a realidade. E, consequentemente, quando ele resolve falar ali de sozinho, né, sem nenhum script, ele se enrola e acaba dando armas para a oposição para justamente bater naquele ponto que ele fala, uma vez que, convenhamos, a maioria das coisas são fáceis de serem derrubadas se você levar em consideração dados, fatos e números. O grande ponto é que uma boa massa da população não está nem aí para dados, fatos e números, e sim apenas as narrativas mais confortáveis para serem vendidas. Lembre-se, o ser humano quer uma satisfação imediata, curto-prazista no geral, ou alguma solução mágica no curto prazo que não existe. Mas é como se fosse muito mais fácil de comprar essas ideias. Então, qualquer ideia mirabolante que apenas satisfaça essas dores são facilmente compradas. Consequentemente, quanto menos ele fala, menos arma ele dá para a oposição, uma vez que ele pode falar coisas completamente fora da realidade. E ainda mais agora, quando a população está simplesmente cansada da criminalidade, como a gente vem falando ao longo dos últimos dias. E ele já fez as suas pérolas com relação à criminalidade, que o traficante é vítima do usuário. Quantas vezes a gente já viu ele falando que os bandidos, eles são vítimas de uma sociedade opressora, como a gente já falou aqui amplamente, que é a visão estrutural da própria esquerda. Então, tudo isso municia uma oposição para chancelar aquilo que ele efetivamente acredita, que os bandidos são vítimas e que eles praticam uma política de desencarceramento. Ontem o Mota trouxe um site mostrando isso abertamente. Então, o que me chama a atenção aqui é realmente ele ter conseguido não mencionar a respeito disso. Devem ter feito uma força importante ali. Mas claramente me parece ser uma estratégia, né? Veremos se ele aguentará. Pois é, daqui a pouco a gente vai ter, inclusive, uma convidada especial. A gente vai ampliar a discussão a respeito dessa proposta que prevê a redução da maioridade penal. E ontem nós falávamos qual modelo, né? Quais são os caminhos possíveis para essa iniciativa que passou pela Comissão de Constituição e Justiça, seguirá para uma comissão especial e depois a expectativa para aprovação em plenário e depois um outro caminho no Senado Federal. Mais um giro com os nossos comentaristas. Deixa eu passar para o Roberto Mota, aí falando todos em tela, Roberto Mota, Diego Tavares, Bruno Musa e Cristiano Beraldo. Mota, quando a gente fala dessa proposta e a maneira como os políticos, os pré-candidatos ou aqueles que se colocam como figuras que deverão ganhar notoriedade durante o processo eleitoral, o que a população, o cidadão, o eleitor deve esperar do político que participa desse debate? Transformar isso em um não tema, assim, não vou falar, isso não tem nada a ver comigo, decidam vocês aí. E tem um limite isso, porque, por exemplo, pensando no presidente da República, pré-candidato, em um debate eleitoral, por exemplo, esse assunto poderá aparecer. E aí vai falar que esse tema eu não falo, esse tema é proibido para mim? Não é possível, né?
E aí é que entra o papel das redes sociais, né, Caniato? Porque a pessoa pode ficar muda, mas basta uma rápida pesquisa nas redes sociais para ver a coleção de declarações que a pessoa já deu sobre esse assunto. E em alguns casos são declarações assim quase inacreditáveis. A minha recomendação ao cidadão brasileiro é muito simples. Confie no seu instinto. Você, cidadão brasileiro, você que está nos assistindo ou nos ouvindo aqui, você sabe responder se roubar é uma coisa reprovável ou louvável? O criminoso que coloca uma arma na cabeça do pai de família, esse criminoso merece o quê? Punição ou acolhimento? Como é que nós educamos os nossos filhos? Com punição quando eles fazem coisas erradas e recompensa quando eles fazem coisas certas. Foi exatamente isso que o economista americano Gary Becker provou em 1982, que funciona no combate ao crime, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia por isso. Então, não existe nenhuma outra fórmula de sucesso para combater o crime, além de punir o criminoso de forma proporcional à gravidade do crime que ele cometeu. Ontem eu fiz um comentário sobre isso no X e, previsivelmente, sempre entram as mesmas pessoas dizendo: punir não adianta, é preciso entender as causas do crime. Então eu vou responder a essa pessoa: a causa do crime é a decisão do criminoso de cometer o crime. Ou vocês acham que o sujeito que se envolve num estupro coletivo, é difícil você imaginar uma violência maior cometida contra uma mulher? E vocês acham que o sujeito fez isso por quê? Porque ele não teve uma educação de qualidade? Porque ele não tinha o que comer? Porque ele é uma vítima do capitalismo? Não. Isso foi uma decisão do criminoso e ele tem que ser responsabilizado por isso, não importa os argumentos absurdos usados pelos políticos de esquerda. O Diego Tavares há pouco mencionou a possibilidade de judicialização. Muitas pessoas escreveram aqui, Diego, questionando essa possibilidade, inclusive deram exemplos, né, de outras decisões que foram tomadas pelo Congresso Nacional e aí parlamentares acabaram judicializando aquela aprovação e aí, por vezes, o Supremo, especialmente, reverte a decisão tomada pelo Congresso Nacional. Você vislumbra essa possibilidade, ainda que a discussão avance utilizando a ferramenta da proposta de emenda à Constituição? Não é um projeto de lei. Tanto que isso nem, uma vez aprovado, nem passará pelo presidente da República, né? Trata-se de uma promulgação e não sanção do presidente. A promulgação seria feita diretamente pelo Congresso Nacional. Estou certo? Exatamente, Caniato, não tem a sanção presidencial por se tratar de uma PEC, justamente como você disse, mas ainda assim é possível que seja suscitada a constitucionalidade de uma PEC, mesmo sendo uma alteração da própria Constituição, porque na Constituição nós temos algumas questões que são tratadas como cláusulas pétreas, ou seja, mesmo proposta de emenda à Constituição não pode excluir ou até mesmo reduzir esses direitos. A maioridade penal aos 18 anos, para algumas opiniões, se trata de uma cláusula pétrea, daí a possibilidade de que esse, como tantos outros temas que nós acompanhamos no debate público brasileiro, tenha como seu palco final, como sua instância final do processo legislativo, o Supremo Tribunal Federal. Mas, Caniato, considerando a dinâmica da nossa política no auge desse ano de 2026, nós temos que, tal como em outros temas também, não há interesse de fato em tratar isso como uma ideia, como uma política pública, como algo para produzir efeitos no mundo real. Isso é mais um daqueles pontos que é popular. Tem uma pesquisa, não me recordo agora o instituto para trazer para a nossa audiência, mas que revelou que cerca de 9 a cada 10 brasileiros aprovam a redução da maioridade penal para 16 anos. Esse é um tema que suscitou o interesse dos congressistas justamente por isso, para que nesse ano possam ganhar mais votos, possam colocar uma luz sobre o debate, dar um pequeno
passo, como eu disse, e por intermédio desse pequeno passo fazer os seus vídeos nas redes sociais, defendendo a medida, acalorar o debate, com a crença, sabendo que no final isso não vai se tornar uma realidade, isso não vem para o mundo real. Infelizmente, nós vivemos a era da narrativa. Não importa a boa ideia, não importa a política pública, não importa quantas pessoas a gente pode ajudar ou prejudicar, ou como a gente pode melhorar ou piorar o Brasil por intermédio de um instrumento legal. Só o que importa é aquele recorte de 1 minuto e meio no qual o político defende efusivamente uma ideia, viraliza nas redes sociais e por intermédio disso conquista no ciclo eleitoral os seus votos para se perpetuar no poder. Repito aqui, muitas outras medidas a respeito da segurança pública tramitam há anos no Congresso. Por que iniciar agora a discussão da maioridade penal, que é uma discussão muito antiga, uma discussão que remonta, inclusive, à era pré-Bolsonaro? Isso já era discutida, a questão da maioridade penal, nos governos iniciais do presidente Lula, porque o desastre da segurança pública brasileira não é um problema de hoje. As facções criminosas não começaram a operar nos últimos 5 anos. As facções criminosas começaram a operar nos anos 90. Desde os anos 90, recrutam jovens da periferia para serem os seus soldados do crime. Desde os anos 90, nós temos crimes hediondos praticados por menores de 18 anos. E só agora, em 2026, novamente, na cara do processo eleitoral, há poucos meses do brasileiro ir às urnas decidir quem serão os seus representantes, é que colocam o debate na CCJ. Agora ainda é formada uma comissão especial para debater o tema, ou seja, mais holofote para que esse tema ganhe ainda um pouco mais de espaço no debate público, e só então esse tema vai a plenário para de fato ser votado. E por se tratar de PEC, votado em 2 turnos em cada uma das casas. Eu desafio aqui, aproveito o microfone da Jovem Pan para desafiar os nossos congressistas. Aprovem a redução da maioridade penal ainda este ano, antes das eleições. Se isso for feito, eu faço questão, Caniato, de vir até aqui e retirar as minhas palavras, porque do contrário, tanto a direita quanto a esquerda estão agindo com oportunismo nesse debate. Estão debatendo um tema que sabem que não se tornará realidade. Pois é, inclusive essa iniciativa que está em discussão não é recente, não. Uma proposta que foi apresentada em 2015. Deixa eu passar para o Beraldo, na esteira do que disse o Diego Tavares. Beraldo, você acha que esse tema acaba anabolizando os discursos eleitorais, mas no fundo muitos sabem ou desconfiam de que dificilmente isso prosperará, mas pode render muito voto? Pode anabolizar alguns, mas o do presidente da República, por exemplo, não vai, né? Porque ele já foi orientado a não falar sobre o tema. Agora, eu queria destacar algo que trouxe o Diego sobre esse argumento, né, de que a redução da maioridade impacta em cláusula pétrea da Constituição brasileira, ou seja, aquelas cláusulas, aquelas previsões que não podem ser alteradas. O que é interessante é que há garantias na Constituição à vida, por exemplo, que é uma cláusula pétrea. Entretanto, o Brasil é um país onde acontecem mais de 40 mil homicídios por ano, dos quais menos de 10% são investigados. Ou seja, o direito à vida, que está lá na Constituição, escreveram, está ali bonitinho e tal, ninguém liga para o direito à vida. Muitos desses jovens que estão no alvo dessa redução da maioridade penal são justamente aqueles que são cooptados pelo crime organizado para cometer homicídio. Então, veja como há um conflito, só que a demagogia, ela prevalece. As pessoas querem dizer que colocar esse jovem criminoso, porque pode ser jovem, pode ter menos de 8 anos, é um criminoso por várias falhas da sociedade brasileira, especialmente naquilo que tange o atual governo, porque é responsável pela condução das políticas públicas brasileiras nas últimas 2 décadas. A gente vê que a criança foi sendo cada vez mais desamparada. Essa constante agressão a uma estrutura familiar tradicional, essa defesa do aborto, colocando a gestação como algo indesejado, a vida de uma criança tanto faz, se nascer ok, se matar a criança ok também. Isso tudo foi sendo construído à base de muita ignorância. De novo, eu reforço isso aqui. Isso tudo é um projeto que começa dentro da sala de aula. Professores que hoje ensinam aquilo que não aprenderam.
Alunos que não têm absolutamente nenhum respeito pelos seus professores. Estrutura de sala de aula, estrutura das instituições educacionais que não oferecem absolutamente nem de longe um ambiente favorável à educação, à instrução dessas crianças. E aí, quando se fala em escola cívico-militar, onde você tem a hierarquia, o respeito, a responsabilidade, os valores, os princípios naturais de qualquer sociedade civilizada sendo reforçados, aí você vem a mesma turma da esquerda atacar, dizer que não pode ser autoritarismo. Autoritarismo não. Isso é defender aquilo que a Constituição diz, direito à vida, proteção da criança. Só que esse discurso da esquerda brasileira é um discurso que eles não se preocupam em fazer sentido. Eles simplesmente querem acenar para essa parcela da sociedade que eu tenho dificuldade de entender como é que eles acham que os votos que eles ganham defendendo essas pautas que só favorecem bandido vale a pena. Como é que um sujeito desse coloca a cabeça no travesseiro para dormir à noite e não pensa no dano profundo que está fazendo a uma sociedade inteira? Então, Caniato, esse é um tema que é manipulado para olhar para o lado errado, porque na hora que nós realmente nos aprofundamos em tudo que está envolto a este assunto, a gente olha e entende como o governo é responsável pelo desastre que existe hoje com as nossas crianças e os nossos adolescentes.